Boa noite. Boa noite. Petras Vinícius, assessora especial de Inclusão e Acessibilidade da Prefeitura de Mossoró, é o nosso entrevistado de hoje. E sindicato contesta postos de planos de cargos dos servidores gerais elaborados pela Prefeitura de Mossoró. O cenário político está no ar. Programa desta terça-feira começando, Petras Vinícius aqui no estúdio com a gente, você já conhece, vamos falar sobre política administrativa, inclusão, acessibilidade, e vamos falar um pouquinho também sobre eleição, sempre, né, gente? Participe, mande sua pergunta para Petras através das nossas redes sociais, Twitter, temos também Instagram e WhatsApp, 88028979. Interaja no programa de hoje com a gente. Quando o Petras vem, costuma ter bastante participação. Então, mande aí sua mensagem logo no primeiro bloco, que a gente vai adiantando o que for possível a gente adiantar aqui. Boa noite, Ivanuvo Praxedes. Boa noite, Carol Ribeiro. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Ainda hoje a gente vai falar sobre a agenda administrativa do governo do estado, que se instala a partir de amanhã aqui em Mossoró. De quarta a sexta, Mossoró vai ser a sede administrativa da gestão estadual. Daqui a pouco a gente fala sobre este assunto, porque agora tem a informação de que os servidores públicos de Mossoró estão em fase de avaliação de um projeto do plano de cargos e carreira e remuneração da categoria, elaborado pela Prefeitura. Uma assembleia foi realizada nesta segunda-feira. Na Assembleia, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró, o Sindicerpo, apresentou a minuta do plano de cargos enviado pela Prefeitura Municipal de Mossoró e apontou os pontos que são considerados retrocessos à carreira dos servidores. Nós analisamos essa minuta junto com o departamento jurídico do sindicato, levamos até a categoria e apresentamos algumas modificações. Nós podemos ressaltar aqui um ponto muito importante que foi muito percebido e reclamado pela categoria, é que hoje esse tipo de servidor tem uma carga horária de 30 horas. E nessa minuta da prefeitura, ela apresentou de 40 horas. O que aparentemente, a princípio, pode ser um ganho, mas não é, porque ele colocou de 40 horas e com a proporcionalidade. Então, na verdade, se a minuta for aprovada do jeito que está, o servidor vai ter uma perca, né, percentual de 40 para 30 horas. Então, a gente aguarda agora que a prefeitura seja sensível a essa categoria que vem sofrida há muito tempo. Nesses 3 anos dessa atual gestão, não teve nem um centavo de reajuste, então a gente espera que realmente o discurso de valorização do servidor seja posta em prática e saia apenas do discurso. Ainda de acordo com o sindicato, na tabela apresentada, com o cálculo previsto para ser aplicado em 2024, o valor de quem recebe na referência 1 é de R$ 1.324,67 e a previsão de valor do salário mínimo para o mesmo ano, o ano que vem, é de R$ 1.421, ou seja, já estaria acima do que foi proposto pela Prefeitura. Após analisar a proposta, o próximo passo para os servidores agora é apresentar os pontos que eles defendem que precisam de alteração ao Executivo Municipal. Após essa reunião é que será definido quais lutas e quais reivindicações a mais eles devem fazer até a aprovação do plano de cargos e carreiras. Já estava marcada assim, extraoficialmente, né, uma reunião do sindicato com a Secretaria de Administração no dia 27, quarta-feira, dia 27, às 9 horas da manhã. Mas até aqui nós não recebemos nenhum comunicado de ofício para dar confirmação dessa reunião. Então a gente aguarda que essas negociações continuem e que as reivindicações da categoria sejam ouvidas. O Sindicerpo diz agora que buscará discutir com o Executivo Municipal estes e outros pontos também considerados prejudiciais aos servidores, inclusive com a presença da assessoria jurídica do sindicato para a correção dos pontos que eles, os servidores, consideram falhos. Nós buscamos a prefeitura para falar saber sobre esse agendamento da reunião para amanhã,
mas de acordo com, não obtivemos retorno, aliás, e de acordo com outros servidores, Vonulfo, a gente tem informações extraoficiais de que a Prefeitura agendou uma reunião com servidores e não com o sindicato, que é a representação destes servidores. Amanhã a gente acompanha e traz para você. Vamos começar, então, nossa entrevista com Petras Vinícius, assessor de Inclusão e Acessibilidade da Prefeitura de Mossoró, que está aqui com a gente, vem trabalhando os temas, inclusão e acessibilidade, principalmente em eventos. A gente tem visto muito, já trabalhamos, já conversamos sobre isso aqui, inclusive em relação à Mossoró Cidade Junina. E amanhã tem início o Alto da Liberdade, começa a partir de amanhã os festejos da Liberdade em Mossoró. E o espetáculo também terá o fronte da inclusão para as pessoas com deficiência que queiram assistir o espetáculo. Como é que vai acontecer esse fronte da inclusão, Petras? E quem deseja participar ainda pode procurar a Prefeitura? Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Vonulfo. Boa noite a todos os telespectadores da TCM. É uma alegria poder estar mais uma vez com vocês. E como você falou, né, nós vamos ter mais uma vez um grande evento como é o Alto da Liberdade, né, nesse momento onde Mossoró vive, né, muito bem o mês de setembro. Nós vamos ter o Fronte da Inclusão, que é um espaço acessível, né, para que as pessoas com deficiência elas possam chegar e acompanhar o espetáculo de uma forma, né, mais próxima ali, vão conseguir ver os artistas. E, em especial, nós não teremos apenas, né, o Fronte da Inclusão, semelhante aos outros eventos da Prefeitura, como Mossoró Cidade Junina, Sal e Luz, Festa do Bode. Nós teremos também os intérpretes de Libras no palco, né, do espetáculo, garantindo que a comunidade surda ela possa ter no palco, na sua frente, e com o acesso que ela vai ter lá no fronte, toda uma compreensão, né, ela possa acompanhar de fato. Porque qual é a nossa preocupação? Né, desde que nós assumimos a Camila Moraes, a coordenadoria, né, da política para a pessoa com deficiência, e eu, assessoria especial, né, nós recebemos a orientação do prefeito de que a gente garantisse que Mossoró, de fato, fosse uma cidade que respira inclusão. E tem sido uma nossa preocupação. E toda essa preocupação, ela vem, né, desde o início, quando nós abrimos diálogos, né, com todas as instituições. Essas instituições que nós somos parceiros há anos. Né, nós temos uma parceria com as instituições, nós conhecemos as pessoas por nome, nós sabemos as dificuldades, mas mesmo assim, né, sentamos com associação por associação e junto, né, desse diálogo, nessa construção coletiva, nós tiramos vários pontos que nós apresentamos, como quando a gente pôde ver no Cidade Junina o Fronte da Inclusão, os intérpretes de Libras em todos os polos no palco, né? Porque nos últimos eventos o intérprete ele ficava aqui na TCM, ele ficava na cobertura, mas inclusive a comunidade surda, a Associação dos Surdos, solicitaram que nós pudéssemos colocar esses intérpretes no palco. Né? E a gente preza muito por isso, porque a gente entende que não adianta de nada fazer projetos enlatados que vêm de cima para baixo, né, decidido, como muitas vezes, quantos projetos nós temos, quantas leis nós não temos no país, né, que decidem sobre a vida das pessoas, mas que não faz nenhum impacto porque foi decidido por pessoas que não conhecem a realidade. Então, é ouvindo essas pessoas, é construindo junto com elas que a gente apresenta resultados. Então, o Fronte da Inclusão vem desse resultado. As inscrições estão abertas ainda até amanhã, então você vai lá, coloca o dia que você quer participar, assistir o Alto da Liberdade. Você, né, é uma lei, então a pessoa com deficiência, ela já entra junto com o seu acompanhante. E lembrando que agora tem toda uma acessibilidade, né? O prefeito Alisson, né, nessa gestão, ele mudou, né, toda a concepção do corredor cultural, garantindo acessibilidade com rampas, né, aquele piso da estação que facilitou muito. Hoje a gente consegue ver uma realidade, né, na prática. Eu me preocupo sempre, né, eu acho que eu faço sempre essa autoavaliação para que a gente possa sair do discurso para a prática. Porque existe muitas das vezes uma construção de narrativa. As pessoas estão muito mais preocupadas com a narrativa do que com, de fato, resolver o problema. E a minha preocupação é como eu vou fazer para melhorar a vida das pessoas. O que é que eu vou tirar do papel para que, de fato, isso impacte? Eu, particularmente, né, quando eu olho para trás e vejo depoimentos, como eu vi no Cidade Junina, de pessoas que vieram de outras cidades, inclusive de outros estados, que puderam pela primeira vez entrar numa rampa na estação, já desembocar ali na frente do show, participar, se emocionar, né, sentir-se presente, faz toda a diferença, porque só sabe
a realidade de não conseguir participar, por exemplo, dos eventos da nossa cidade. Já imaginou um cadeirante que não conseguia participar? Porque por mais que nós tenhamos uma estação toda acessível, se uma pessoa ficar lá atrás, eu particularmente, tem gente, se for maior do que eu, vai me incomodar, tem um empurra-empurra, aquela questão toda. Um outro exemplo que nos emocionou muito no Cidade Junina foi uma mãe que chegou lá no Polo Antônio Francisco e viu uma prancha de comunicação alternativa. E ela disse, meu amigo, eu só via isso na clínica, quando eu ia para o fonoaudiólogo, e a gente estava trabalhando porque o meu filho ele não fala. Então, a forma de se comunicar era através dessa prancha, essa prancha comunicativa, né, que as pessoas têm condição de ir lá e se comunicar com as outras pessoas, assim como os autistas. Como é que funciona essa prancha? A prancha, ela tem todas as informações. Por exemplo, a criança quer ir no banheiro. Aí a criança, mamãe, banheiro. Tem lá o símbolo do banheiro, mamãe, chuva de bala. Tem toda uma informação, né? E é tratado sobre isso. Então, as pessoas vão e podem se comunicar. Uma outra coisa que chamou muita atenção também foi a questão dos abafadores. Os abafadores, eles possibilitaram não só que o autista que tem sensibilidade auditiva, e aqui 40% dos autistas, eles têm sensibilidade auditiva, não só os autistas tiveram a condição de estar participando do evento, como também os seus pais. Porque muitas das vezes os pais evitavam de ir para o evento porque iam deixar o filho como. Então, a gente garantiu que todas as pessoas pudessem participar, que as famílias estivessem juntas, e eu só acredito numa política quando ela transforma a vida das pessoas. Então, foram resultados na prática, inclusive tendo gente de Campina Grande, que também é um grande São João tradicional, vindo aqui e dizendo que pela primeira vez tinha visto tanta acessibilidade no evento, que lá em Campina Grande não tinha isso. Então, para mim, né, para a Camila, para todas as pessoas que estavam envolvidas, né, para a Prefeitura Municipal de Mossoró, é uma alegria poder, de fato, mostrar um resultado concreto. Próximo bloco a gente conversa mais. Daqui a pouquinho a gente volta. Continuando o nosso programa, nesta terça-feira, nosso convidado é Petras Vinícius, assessora especial de Inclusão e Acessibilidade da Prefeitura de Mossoró. Você participa com a gente através das nossas redes que estão aqui na tela para você mandar a sua mensagem e interagir. Vamos de informação. A Prefeitura de Mossoró publicou 2 editais para a seleção de projetos que serão contemplados pela Lei Paulo Gustavo. As inscrições começam a partir de amanhã, quarta-feira. Os 2 editais contemplam pessoas físicas e jurídicas e são criados para fomentar a cultura. O chamamento para projetos culturais engloba 21 modalidades, como, por exemplo, produção de peças artesanais, produção circense, dança, literatura de cordel, entre outras. Já o edital da área de audiovisual atende 9 categorias, sendo elas curta-metragens, documentários, videoclipes, média-metragem ou webséries, audiovisual com celular, podcast em série, mini-docs, cinema itinerante, zona rural e cursos de formação, qualificação e difusão cultural. O período de inscrição começa a partir desta quarta-feira e segue até o dia 20 de outubro, de forma online, no site smic.mossoró.gov.br, onde também é possível acessar os editais. Então, você que é da área cultural, de produção audiovisual, já procura, até outubro, a inscrição, 10 ou 20, me falhou 20 agora. De outubro, né? 20 de outubro, né? Tem um prazo, mas é porque você precisa procurar organizar a documentação, projeto, então já se informa, entra no site, se informa para buscar aí esse auxílio para a produção cultural aqui em Mossoró, esse auxílio que é emergencial do governo federal. Olha, voltando aqui nossa conversa com o Petras Vinícius, Petras, para além dos eventos culturais, o que a Prefeitura de Mossoró vem trabalhando em relação à inclusão? Olha, Carol, inclusive eu brinquei essa semana quando eu dava a entrevista aqui na 95 de que eu ia ocupar o programa inteiro. Porque, graças a Deus, a gente tem conseguido, em várias pastas, né, a gente tem conseguido construir, né, uma perspectiva de inclusão, né, e includente, né, que esteja envolvendo todas as pessoas. Nós tivemos agora, recentemente, né, a prova ciclística, que tem 74 anos, a prova ciclística Governador de Serra Rosado, onde nós tivemos pela primeira vez a categoria PCD. Né, nós tivemos para-atletas que vieram de vários locais participar, né, aqui desse evento. Eu quero parabenizar aqui a secretária Larissa, parabenizar toda a equipe do esporte da Prefeitura Municipal de Mossoró.
né? E parabenizar também esses paratletas que tiveram aqui, que inclusive hoje já interagiram comigo, agradecendo pelo suporte que a gente deu aqui com a chegada deles. E a expectativa é que para o próximo ano, né, a gente já tenha muito mais outros paratletas que vão estar vindo de todo o país, inclusive de fora, né? Eles têm muito contato, eles sempre estavam falando, eles, Petras, olha, você pode não imaginar, mas nos próximos anos a perspectiva é que nós tenhamos aqui muitos paratletas participando, e a gente fica feliz porque a gente quer que, de fato, Mossoró esteja em várias áreas, né, dentro de uma programação que inclui todas as pessoas. Aí, se a gente for para a educação, a gente vai falar dos intérpretes na sala de aula, a gente vai falar sobre as carteiras que foram feitas, adaptadas para as crianças que estudam na rede pública de ensino, que foi algo muito emocionante, né? Foi um dos momentos mais emocionantes que eu participei, quando a gente pôde ver aquelas crianças, né, que precisavam de uma cadeira, que foi toda feita sob encomenda para que eles pudessem participar da sala de aula, né? Antes, essas crianças não tinham uma cadeira dessa, para uma carteira, né, dentro da sala de aula, e hoje elas têm essa carteira. E aí a gente tem, né, os auxiliares de sala. Eu lembro, quando eu era vereador de Mossoró, participei de uma grande polêmica que teve na época, porque a bolsa dos estagiários, né, que são auxiliares de sala, era uma bolsa pequena. Teve uma época que quiseram cortar esses auxiliares, né, e só sabe um pai ou uma mãe que precisa deixar o seu filho na escola, né, que o seu filho precisa desse auxiliar na sala. E naquele momento a gente brigava, a gente, né, fazia, né, a boa política, construindo um diálogo com a prefeitura na gestão anterior para que pudesse ter. Hoje nós temos mais de 700, né, auxiliares de sala de aulas, e além de ter mais de 700, nós temos a bolsa com valor maior, porque valoriza, as pessoas têm mais vontade de poder participar, e aí a gente garante de fato que a política esteja acontecendo. E é uma dinâmica muito forte, porque sempre está chegando novas, existe, né, uma demanda muito alta a demanda. Então, sempre está surgindo, sempre está precisando de mais alguém. Inclusive, a gente fica fazendo uma força-tarefa na internet para convocar, para convidar outras pessoas que possam fazer sua inscrição para ser auxiliar em sala de aula, né? Porque realmente, de fato, existe uma procura, mas a gente sempre está lá acompanhando, sempre conversando com as meninas que estão na educação especial, lá na Secretaria Municipal de Educação, né? Nós temos agora também um diálogo muito franco e muito aberto com as instituições. Inclusive, no mês de abril, fizemos uma grande caminhada, né, puxada pela Associação Amor, que é a Associação dos Pais e Amigos de Autistas e TDAH de Mossoró e região, onde a prefeitura esteve junto com várias secretarias ali auxiliando, levando serviços, fazendo com que o evento fosse grande. Por quê? Porque nós acreditamos que, quando nós fortalecemos as instituições, a gente está fortalecendo a causa. Aí a gente lembra, né, do termo de colaboração que assinamos com a Associação dos Surdos, com a APAI, que tem mais de 50 anos na cidade de Mossoró, e tem outros termos de colaboração, né, que vão serem assinados com outras instituições, garantindo aí o que é um termo de colaboração para quem está nos assistindo. É um apoio financeiro para que essas instituições elas possam desenvolver os seus trabalhos e atender as pessoas, né, os assistidos de cada associação. Nós temos hoje várias associações, né, e estamos em comum, né, diálogo, sempre buscando, inclusive, o Conselho de Direito das Pessoas com Deficiência, que é um órgão fiscalizador, para que ele esteja acompanhando as ações que a gente vem desenvolvendo junto com a prefeitura. Também foi apresentado, né, a redução de carga horária para os pais que têm filhos com deficiência. Os pais hoje, né, que precisam acompanhar as terapias dos seus filhos, eles vão ter uma redução na carga horária sem diminuir, sem ter nada, sem perder nada no seu salário. Então, tudo isso, né, todas essas políticas, toda essa construção que a gente tem falado, ela foi construída com cada instituição. Lembrando que, quando a gente fala, a APAI recebeu um termo de colaboração, mas em seguida já recebeu, né, o asfalto e toda a sinalização. Inclusive, recebi ontem do nosso amigo Luiz Correia, que é do trânsito e é presidente do Conselho de Direitos da Pessoa com Deficiência, a foto, né, de toda a sinalização da rua da APAI, já garantindo o espaço reservado ali para as cadeiras de roda, né? E às vezes a gente não tem noção do quanto isso significa para aquelas pessoas. Por exemplo, nós temos Frank, que mora lá na Abolição 2, que sua mãe Luísa todo dia vai empurrando a cadeira dele de roda para chegar à APAI, e tantas outras pessoas que são assistidas naquela instituição, né? Então, você soma-se aí o diálogo com a instituição, o apoio financeiro, e, paralelo a isso, né, um asfalto que, inclusive, também foi uma discussão que, quando eu era vereador,
né, quando eu estava na Câmara Municipal de Mossoró, eu estive no Ministério Público dialogando e debatendo esse tema do asfalto. Então eu fico feliz porque cada ação dessa, cada resultado que chega é como se passasse um filme na nossa cabeça, porque nós estamos atuando diretamente sobre a orientação do prefeito Alisson, né, tomando as atitudes necessárias. Não é fácil porque fazer inclusão social é dialogar com várias pessoas, com vários pensamentos, é tentar unir os segmentos, inclusive fortalecer, entendendo que, por exemplo, vai ter uma ação da instituição que as outras instituições possam estar apoiando, porque cada vez que as pessoas elas estão mais juntas, elas estão mais agrupadas, a gente garante um fortalecimento da causa. Então, eu não preciso falar, né, ou prestar conta do nosso trabalho na inclusão, porque é um trabalho de anos e anos. Ontem a gente estava participando de um grupo e eu recebo uma foto de 2013, quando eu era chefe de gabinete da prefeitura e recebia naquele momento a saudosa Benômia Rebouças, junto com Cláudia Medeiros, que é presidente hoje do Fórum de Mulheres com Deficiência. E naquela oportunidade a gente já debatia a inclusão social com Benômia. Benômia foi uma baluarte, foi uma pessoa que durante muito tempo puxou os movimentos aqui na cidade de Mossoró. A gente também aí já dentro dessa programação estivemos com o secretário novo de Educação, Marcos Oliveira, um cara fantástico, sensível, né, que esteve junto com a gente na ADVM, Associação dos Deficientes Visuais, inclusive já dando encaminhamentos. Visitou pela manhã a associação, algumas pautas que a associação precisava, ele já encaminhou, né, e que prontamente, inclusive, impactou, né, as pessoas já dando um testemunho de felicidade quanto a isso. Durante o mês Setembro Verde, né, de ações, vocês também prepararam ações voltadas para que as pessoas pudessem compreender a luta das pessoas com deficiências. Teve uma ação no trânsito, teve ação também na Câmara de Mossoró. As pessoas elas conseguem compreender os pontos citados, a importância do Setembro Verde? Olha, o Setembro Verde, inclusive, é uma lei de minha autoria. Quando eu fui vereador, nós apresentamos essa lei para garantir que nós pudéssemos ampliar a discussão nesse mês de setembro. Não que a discussão fique só no mês de setembro, mas que nesse mês a gente possa avaliar os avanços e o que é que a gente ainda precisa construir. E nós, né, como você muito bem falou, começamos, né, com a formação para os gerentes que estão à frente das unidades básicas de saúde, das escolas e dos equipamentos da Secretaria de Assistência Social e Cidadania. Foi uma formação sobre Libras e audiovisual, porque a gente entende que quando a gente forma o servidor que vai estar lá na ponta recebendo as pessoas, a gente garante que o acolhimento das pessoas com deficiência vai ser de forma humanizada. Primeiramente começou com o coordenador, mas em seguida nós teremos uma continuação dessa formação. Tivemos, né, a campanha da multa moral, né, onde ela chamava para a seguinte reflexão: essa vaga não é sua nem por um minuto. Por que a gente faz essa reflexão? Porque muitas das vezes as pessoas chegam para ocupar a vaga de uma pessoa com deficiência e fala isso, é só um minuto. Mas só a pessoa com deficiência sabe o impacto que tem aquilo ali quando ela precisa utilizar aquela vaga e ela não consegue. E foi esse impacto que nós geramos na cabeça das pessoas quando nós ocupamos com mais de 15 cadeiras de rodas o centro de Mossoró, ali na Avenida Coronel Gugel, quando nós, além de levarmos a ADEFIM, porque esse movimento é puxado pela ADEFIM e pelo Fórum de Mulheres com Deficiência, e a Prefeitura Municipal de Mossoró também ajudou, né? E nós ocupamos todos aqueles espaços, levamos a Associação dos Autistas, levamos a APAI, a DVM, e fizemos um grande movimento. Quando o carro chegava para parar aqui, via o carro, não entendia o porquê aquela cadeira estava, aí nós estávamos panfletando e explicando aquilo para as pessoas. E o nosso intuito é que a gente consiga expandir essa campanha durante todo o ano, para que a gente possa, por exemplo, essa semana mesmo eu cheguei a uma igreja aqui em Mossoró e vi 2 rampas numa clínica que tem em frente à igreja ocupadas, porque estava tudo lotado a rua, a igreja muito cheia, e tinha 2 carros parados na vaga das rampas de pessoa com deficiência, atrapalhando que alguém que, por exemplo, quisesse passar com sua cadeira ou que tivesse mobilidade reduzida pudesse chegar. Então, tudo, né, eu falo sempre, a inclusão social, ela só vai acontecer de fato quando as políticas públicas estiverem atreladas à empatia das pessoas. A gente precisa, primeiro, não só na inclusão das pessoas com deficiência, porque quando a gente fala em inclusão, nós não falamos só de pessoas com deficiência. Nós falamos daquelas pessoas que são invisíveis, que muitas das vezes a gente passa, inclusive para ir para a igreja, e não consegue identificar. Eu costumo dizer, eu sou cristão, praticante, e costumo dizer que não adianta ir para a igreja rezar e fazer tudo errado. Tem até uma música que fala nisso.
né? Como é que eu vou para a igreja e esqueço de quem passa fome e não dou comida a um animal ou não olho para as pessoas com deficiência ou tantas outras pessoas que precisam que nós possamos olhar, mas não é só o olhar, não. É o olhar e fazer algo para mudar aquela realidade. Vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta e traz também a sua participação. Continuamos com o cenário político de hoje. Nós estamos conversando com Petras Vinícius. Você conhece Petras, ex-vereador, tem história política aqui em Mossoró e assessor especial da Prefeitura de Mossoró na inclusão e acessibilidade. Participe aí, contato, já estamos no último bloco. Antes da gente trazer nossa informação aqui, um alerta de golpe, viu, dado pelo PROCON, o prefeito Alisson Bezerra divulgou agora há pouco o que ele chama de grande passo para a obra do anel viário de Mossoró, aquela que interliga a BR-110 à BR-304, uma promessa aí que vem inclusive com recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional, liberados ainda ali na época, empenhados ainda ali na época de Rogério Marinho como ministro. Segundo ele, hoje é publicado no Diário Oficial o decreto que autoriza a desapropriação dos terrenos por onde o anel viário vai passar. Será a maior obra de mobilidade urbana já executada pela Prefeitura. Segundo o prefeito, ainda em seu Twitter, já tem autorização do DENIT para avançar com o projeto, que segue em fase final de aprovação na Caixa para ser lançada a licitação. Então, tá aí, esperamos que realmente esse anel viário vire realidade, que vai ser um avanço, sim, para a estrutura viária de Mossoró. Avanço, Carol, e da parte do ponto de vista administrativo, pode ser o legado do prefeito, né? Aí com relação a grandes obras, porque, claro, a gente vem falando sobre as obras que vão acontecendo de forma pontual, tem o Mossoró Realiza, enfim, mas uma obra com esta imponência realmente chama a atenção e pode sim ser o ponto principal aí da gestão. Carol, tem aqui uma informação, chegou agora há pouco aqui a confirmação da agenda da governadora Fátima Bezerra, na verdade, da instalação do governo do estado aqui em Mossoró pelos próximos 3 dias. O governo se instala administrativamente na reitoria da UERN amanhã, quarta-feira, a partir das 18 horas. E segue com atividades aqui em Mossoró até a sexta-feira. Eu separei aqui alguns pontos. A partir das 18h30 tem a sanção da lei que institui a Política Estadual da Assistência Social do Rio Grande do Norte, SUAS. Na quinta-feira, o ponto mais importante é a Assembleia Universitária da UERN, com atos comemorativos aos 55 anos de aniversário da fundação da Universidade do Estado. Na sexta-feira, tem a transferência de outorga de gestão da operação do aeroporto de Serra Rosado, com presença do ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, e o Juliano Norman, secretário nacional de Aviação Civil, que é o ponto mais importante da sexta-feira, além de outros que você já pode acessar agora mesmo esta agenda lá no diariopolitico.com.br, blog carolribeiro.com.br. E, Carol, sobre a presença do ministro ainda existe uma incerteza, viu? Porque não está confirmado. Está na agenda, não está confirmado, e qualquer mudança a gente atualiza você aqui do cenário político e lá da 95. Inclusive, a governadora está em Brasília, né? Tem agenda em Brasília, está cumprindo a agenda. Ontem teve, inclusive, reunião do Consórcio Nordeste lá em Brasília, e ela deve vir direto para essa agenda aqui em Mossoró nos próximos 3 dias. Olha, vamos voltar aqui nossa entrevista com Petras Vinícius. A gente tem participação, daqui a pouco eu leio, Ana Carla BH, Luzia Alice, Jéssica do Planalto, Isabel Cristina França, todas parabenizando Petras Vinícius aqui. Vou ler rapidinho os parabéns, viu, gente? Vou priorizar as perguntas. Petras, a gente fala sobre essa questão da inclusão, e essa é uma agenda bem frequente na Câmara Municipal de Mossoró, principalmente de vereadores da oposição. E uma crítica que se faz com muita frequência é que as emendas que são destinadas, as emendas impositivas que são destinadas nos orçamentos, elas não costumam ser cumpridas pela Prefeitura de Mossoró. A maioria para instituições de pessoas com deficiência.
Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, primeiro, eu respeito muito o papel da Câmara. Eu fui vereador, né? Eu sei o quanto a Câmara é importante. A Câmara é uma caixa de ressonância, é um poder, né, que tem um papel importantíssimo. Então, inclusive eu sugiro que possa ser feito, além disso tudo, né? A UERN tem feito um papel importantíssimo como esse. Inclusive, a gente tem discutido com o secretário de Cultura também, que é um cara muito comprometido, o Igor Ferradais, né? A forma da gente poder capacitar também as instituições, para que as instituições se capacitem, né? E apresentem cada vez mais projetos para receber esse apoio, né? Apoio esse, como a Prefeitura tem dado, a ASMO, a APAI e outras instituições que vão receber termos de colaboração, que inclusive nós recebemos também, né, foi assinado na última sexta-feira com a presença da senadora Zenaide, né, um termo de colaboração com emenda de R$100 mil que a senadora mandou para a Associação dos Deficientes Visuais de Mossoró. Então, acredito que é importante esse diálogo, é importante se construir. A Câmara tem um papel importante quanto a isso, inclusive para criar também uma agenda positiva de discussões, né, de apresentar leis que possam, de fato, chegar a impactar a vida das pessoas, né? Eu tenho muita alegria de poder ter sido, inclusive fui vereador de oposição também. Fui vereador de oposição e toda a vida tive muito cuidado, inclusive nas cobranças, para não parecer assim, que eu estava querendo fazer apenas a política de oposição, né? Dizer assim, eu vou criticar por criticar. Não. Eu construía relações, inclusive algumas vezes fui criticado por exemplo, aprovar projetos que eram importantes para o município, como na época eu acredito que até a Secretaria de Cultura, né? Porque eu acho que era gerência, foi tornada secretaria, né? E às vezes tem aquele discurso fervoroso, algumas pessoas que ficam na oposição, não, a gente tem que votar contra, tem que polemizar, que é para criar narrativa, né? Mas eu acho que uma secretaria, a cidade de Mossoró, que respira cultura, né? Que nós temos tantos espetáculos, nós temos tantos artistas, e eu acho que um dos maiores patrimônios que nós temos aqui são os nossos artistas. A gente precisaria, de fato, ter uma Secretaria de Cultura, e eu mesmo sendo oposição a Rosalba, fui lá e votei favorável, porque era importante para Mossoró. Petras, eleições 2024, já tem um partido? Ainda não tem um partido. Tenho conversado, tenho sido procurado por vários partidos, tenho conversado com vários outros pré-candidatos a vereador da cidade, né? Algumas pessoas têm conversado com a gente, porque eu acho que como está se aproximando de 2024, né? Aí fica naquela ansiedade já, as pessoas querendo inclusive formar as nominatas, né? Porque é importante, a gente viu aí, inclusive em 2020, eu não fui eleito por conta do partido, por conta da nominata, né? Eu tive 1.424 votos e não fui eleito por conta de uma nominata, tendo 6 vereadores com menos votos do que eu. Inclusive, o último vereador que entrou, ele teve 924, 500 votos a menos do que eu, né? E eu não consegui entrar. Então, é algo, inclusive eu próprio, né, tenho avaliado muito, né, qual partido, né, qual a ação programática do partido também, como é que esse partido se movimenta, né? Por mais que hoje essa questão partidária, infelizmente, ou questão ideológica de quais são as ações que o partido visa, ela tem sido olhada pouco porque, infelizmente, né, o que é olhado é a quantidade de votos que o partido vai ter, qual a nominata vai ter, quantos vereadores vai eleger. A gente discute muito isso, né? A discussão no momento tem sido essa. Mas a gente tem conversado com alguns partidos, inclusive com o PSD da senadora Zenaide. Petras, você foi do PFL, do DEM, do partido de José Agripino, que hoje é o partido de Alisson Bezerra, União Brasil. Você poderia voltar para a União para disputar aí a Câmara de Mossoró no chapão de Alisson? Olha, não existe na política dizer que nunca, né? Mas eu já comuniquei ao prefeito Alisson, né, que não é do meu interesse caminhar no União Brasil. Não, nada contra a União Brasil, nem muito menos por ser o prefeito, o presidente do partido, né? Mas ele tem outros partidos que vão estar dando sustentação e que a gente tem dialogado com esses outros partidos que estarão dando sustentação à reeleição do prefeito Alisson. Mas o União Brasil não, eu não estarei no União Brasil. Você citou aí o PSD de Zenaide, que faz parte da base do prefeito Alisson Bezerra. E no PSD já existe um vereador, o vereador Raério Araújo. Você iria para o PSD ainda tendo um vereador na nominata? Não teria problema, né? Desde que a gente consiga ver de fato qual a nominata, né? Porque
mesmo tendo o vereador aéreo, né, é uma eleição. Nós temos uma eleição, né, não tem ninguém que comece uma eleição com a eleição já ganha. Né? Primeiro, nós vamos ir para uma eleição para discutir uma eleição. E segundo, a gente pode eleger vários vereadores no PSD. Eu me identifico muito, tenho muita identificação com o PSD, principalmente porque acompanho o mandato da senadora Zenaide, ela tem destinado muitas emendas para a cidade de Mossoró, tem feito um trabalho muito bacana aqui, né, para a nossa cidade, e a gente precisa reconhecer isso. Eu falo muito e eu sempre bato na tecla. Hoje mesmo eu conversava com Vera Sidley, foi secretária aqui na cidade de Mossoró, e ela falava, né, inclusive dizendo da importância da gente trabalhar a conscientização política das pessoas. E eu acho que a gente precisa avaliar isso. Quem está mandando emenda, quem está se preocupando com temas importantes, né, os representantes que nós votamos, eles estão trabalhando corretamente? Porque muitas das vezes as pessoas dizem assim, eu não quero saber de política, mas os políticos vão ser eleitos de qualquer forma. Nós vamos ter políticos eleitos, não tem ninguém que não tenha sido eleito pelo voto das pessoas. Agora nós precisamos votar com consciência e precisamos, depois de votar, acompanhar o mandato desses políticos. O político que você votou, ele representa? Essa avaliação é sua. A gente tem aqui o André, gostaria de perguntar a Petras qual é a importância de carteiras especiais para os estudantes na rede pública que necessitam desse equipamento. As pessoas precisam ter dignidade ao chegar na sala de aula, porque uma carteira normal não vai ter como eles estarem sentados, né, corretamente, tendo toda uma atenção. Então, as carteiras, elas têm toda, né, uma qualidade no sentar, foram feitas sob medidas, né, e faz com que essas pessoas estejam na sala de aula tendo, de fato, uma dignidade e um respeito e a inclusão acontecendo na sala de aula. Antônio do Centro gostaria de indagar ao entrevistado quantos neuropediatras o município de Mossoró disponibiliza para atendimento a crianças com deficiência, qual a demanda a ser atendida em todo o município e, além disso, quantos acompanhantes são fornecidos pelas escolas municipais que têm alunos com o transtorno do espectro autista, com o objetivo de inclusão destas crianças. Informação que a gente tem aqui, a fila para o neuropediatra é muito grande, de meses, porque são poucos profissionais, ou somente um, se não me engano. Isso mesmo. Nós temos o doutor Sidione, um excelente profissional que atende hoje na rede pública, né? Inclusive, esse mês passado foi duplicada as suas consultas, né? A gente conseguiu, né, fazer um acordo, né, com o doutor Sidione para que ele pudesse ampliar justamente por conta dessa fila. Existe uma demanda gigante e, para você ter uma noção, Carol, Mossoró, vocês sabem, é uma cidade que recebe gente não só de Mossoró, mas de várias outras cidades, porque nós não temos pediatras em nenhuma dessas cidades da região. O neuropediatra é difícil você encontrar em várias cidades. Uma ou outra consegue ter um neuro, mas o neuropediatra, né, nós temos hoje em Mossoró com o doutor Sidione, que eu passei 4 anos na Câmara cobrando. Por quê? Porque eu já vinha na discussão com a associação, né, dos autistas de TDAH, dos pais e autistas de TDAH de Mossoró e região, discutindo isso, a importância de se ter um neuropediatra, mas não de ter só um neuropediatra, mas de ter também uma equipe para acompanhar nas terapias, porque o neuropediatra é importantíssimo, mas nós precisamos ter outros profissionais que acompanhem essa terapia. Inclusive, estive conversando com a secretária Morgana, com o Marcos, com a equipe da saúde, que é uma equipe que tem buscado, né, diminuir essas lacunas que de anos e anos tinha aqui na cidade de Mossoró, né, e já está sendo, inclusive, preparado alternativas para aumentar os números de profissionais no CER, no Centro Especializado de Reabilitação, que na gestão do prefeito Alisson foi reaberto, que não funcionava, né? A gente, vez ou outra, escuta alguma reclamação sobre o CER e é normal. Por quê? Porque é uma demanda que de anos e anos não se tinha. E hoje nós temos o CER, né, atendendo, mas estamos buscando todos os dias diminuir nessas dificuldades, porque, de fato, né, é uma problemática que precisa ser discutida na sua amplitude. Inclusive, quem eu encontro da bancada federal, eu chamo a atenção. Nós não temos ninguém no estado do Rio Grande do Norte que debata lá em Brasília a questão da inclusão, que lute por mais recursos para os municípios. Os recursos precisam chegar, né, nos municípios. A gente precisa discutir um censo geral, para a gente ter uma noção. Por exemplo, quantos autistas nós temos? Como é que nós vamos discutir uma política pública para os autistas se nós não temos um censo? Foi feito um censo agora na pandemia que, infelizmente, não valeu de nada, pulou muitas casas. Se eu perguntar aqui em Mossoró hoje, é tanta gente que eu encontro, quase ninguém
foi entrevistado nesse último censo. Então, existe e é preciso ter uma união de todas as esferas, municipal, estadual e federal. Ninguém pode fugir dessa responsabilidade. E é preciso ter a união de todo mundo para que a gente possa diminuir as dificuldades e ampliar aí o acesso ao diagnóstico e às terapias. Olha, a gente tem muita participação, como sempre. Maria Nilde, Boa Vista, Silene, Lagoa do Mato, Maninho Grangeiro, todo mundo parabenizando a Petras Vinícius. A gente tem aqui a Edna também está parabenizando por projetos específicos. Não tem como acompanhar, gente. Oliveira, do bairro Santo Antônio, tem uma filha autista e vê que em alguns lugares, como clínicas de estabelecimentos comerciais, ainda existem alguns funcionários que não querem priorizar atendimentos a pessoas com o transtorno. O que fazer? Isso é lei, né? É preciso primeiro, né, apresentar. É porque sempre a gente fala, né, e sempre vai esbarrar na empatia. As pessoas precisam estar preparadas, inclusive, né, aqui eu quero parabenizar, né, Manuele Paiva, que é uma empresária aqui de Mossoró, Pedro Vale e tantas outras pessoas que se envolveram. No ano passado a gente fez uma grande campanha no mês de abril, que é o mês de conscientização sobre o autismo, junto com a Associação Amor, junto com outras instituições, com pessoas que se envolvem, o ERN, universidades num todo, né, chamando e conscientizando as pessoas, porque no ano passado a campanha se chamava Lugar de Autista em Todo Lugar. Porque aí vai esbarrar nisso daí. O que era que a gente fazia? A gente saía colando o adesivo, que é com o símbolo do autismo, e falando sobre essa conscientização. Olha, a gente tem aqui a seção lembrando que próximo ao TRE, aqui na Abolição 2, existem calçadas ocupadas por cadeiras e mesas, parada de ônibus totalmente ocupada por vendedores ambulantes. Isso impede cadeirantes e deficientes ter acesso. Isso acontece em muitos bairros da cidade, inclusive no centro. Cadeirante pode nem passear no centro, fazer compras, porque é muito complicado. Petras Vinícius, muito obrigada pela presença e pela conversa no programa de hoje. Eu que agradeço. Pena que a gente não dá para falar mais, né? Porque senão a gente ia passar aqui a noite inteira. Mas quero agradecer a você, Carol, a você, Vonúvio, a todos que tiraram um tempinho para estar assistindo esse programa, e me coloco sempre à disposição e faço mais uma vez o chamamento, né, para que todos nós tenhamos empatia, não só na causa da inclusão, mas em toda e qualquer causa e principalmente no convívio humano, né? A gente precisa lembrar sempre de se colocar no lugar do outro. Seja sempre bem-vindo, Petras. A você de casa, boa noite. Até amanhã. Boa noite e até amanhã.